Alô, alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de História, que nós iremos dar continuidade ao nosso assunto de História, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, capítulo 3, que nesta videoaula nós iremos trabalhar da página 60 até a página... Melhor dizendo, nós iremos trabalhar da página 62 até a página 65. Então, espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Trazemos aí uma imagem da Grande Guerra, do grande conflito mundial, que envolveram as grandes potências capitalistas europeias, que embora recebam o nome, a denominação de Primeira Guerra Mundial, nós vimos que o mundo todo não estava em guerra ao mesmo tempo. Ela recebe esse nome após a Segunda Guerra Mundial, mas também porque, de uma certa forma, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, a Grande Guerra vai modificar todo o mundo. O mundo era um antes desse grande conflito, o mundo vai ser outro após a Grande Guerra, como ficou conhecida. Vamos para os nossos slides. Nós temos aí, na página 62, a política de aliança. Em meio às disputas e rivalidades, as potências europeias fizeram alianças de caráter militar, político e econômico, para tentar assegurar suas defesas e conquistar vantagem diante do conflito iminente. Em 1891, a Itália aderiu à aliança entre o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, formando o bloco das potências centrais, também conhecido como Impérios Centrais ou Tríplice Aliança, a qual o Império Turco-Otomano se uniu no final de 1914. Em resposta, líderes da França, da Rússia e da Inglaterra formaram em 1907 o Bloco dos Aliados da Entente, ou Tríplice Entente, da qual o Brasil e os Estados Unidos fizeram parte nos momentos finais da guerra. Também foram integrantes da Tríplice Entente o Japão e a Itália, que passou para o lado dos aliados em 1915. Não foram todos os países da Europa que se envolveram na Primeira Guerra Mundial. Houve algumas nações que se mantiveram na neutralidade, que não entraram na guerra, como a Espanha, os Países Baixos, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega e a Suíça, que vocês podem estar vendo aí no mapa da página 62, a política de alianças. Então, no início do século XX, o clima de tensão entre as grandes potências era tão grande que o conflito já se mostrava inevitável, porque a qualquer momento iria se riscar o fósforo e começar o conflito propriamente dito. Os países procuraram, então, organizar os exércitos, produzir armamentos e fazer acordos entre si para garantir força na disputa. Em 1907, então, formadas a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Entente, formada pelo Reino Unido, França e Império Russo. A Tríplice Aliança, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Reino da Itália. Aí nós estamos vendo aí os países que formaram esses dois blocos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança liderada pela Alemanha, enquanto a Tríplice Entente liderada pela Inglaterra. Tá? Nós vamos ver aí o começo da guerra, o riscar do fósforo, o estopim, o motivo que levou essas potências que já estavam se preparando, já estavam se declarando a questão da guerra. Os motivos que levaram a essa guerra, não é? O acender do fósforo, o estopim foi o chamado atentado de Sarajevo. Os riscos de militarismo e o nacionalismo foram intensificados pelas alianças militares. Foi o que aconteceu após o atentado ocorrido em Sarajevo, capital da Bósnia,
em 28 de junho de 1914, que é quando se inicia a Primeira Guerra Mundial. Quando Gavrilo Princip, membro da organização MAN eslavista, jovem da Bósnia, assassinou a tiros Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa Sofia. Então, o início da guerra se deu ao assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em 28 de junho de 1914. Por isso que o início da Primeira Guerra Mundial é 1914 e o final 1918. A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, em resposta, em 1º de agosto de 1914, a Rússia toma partido da Sérvia. Ativa-se o sistema de alianças, a Alemanha declara guerra à Rússia, a Alemanha invade a Bélgica, que estava neutro, para atacar a França, a Inglaterra declara guerra contra a Alemanha, a Itália se nega a entrar no conflito, a Itália toma partido da Entente. O assassinato de Francisco Ferdinando e sua esposa, que vocês estão vendo aí a imagem. A Grande Guerra, ela teve 3 fases. Na frente ocidental, a guerra se desdobrou em fases distintas. A primeira fase, chamada Guerra de Movimento, que foi caracterizada pela movimentação ofensiva das tropas alemãs pela frente ocidental, com o objetivo de tomar Paris, enfrentando a resistência francesa entre os meses de agosto e novembro de 1914. A segunda fase, conhecida como a Guerra de Posição, entre os anos de 1915 e 1916, foi marcada pelo estabelecimento das tropas nas trincheiras, também conhecida como a Guerra das Trincheiras, tornando as batalhas mais estáticas, paradas. A terceira fase, entre 1917 e 1918, caracterizou-se pela saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos no conflito. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi determinante para a vitória dos aliados, ou da Tríplice Entente. Então aí nós estamos vendo aí a imagem, a primeira fase, Guerra de Movimento, até 1915, a Alemanha plano invade a Bélgica para atacar a França, deslocamento das tropas para a frente Rússia, a Inglaterra socorre a França, Batalha de Marne. A segunda fase, Guerra de Posição ou Trincheiras, a partir de 1915 até 1917, foi a fase mais duradoura da guerra, a frente ocidental, vitória alemã na frente oriental. Bloqueio da ofensiva Alemanha, com 300 mil mortes de cada lado. Entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917 e a saída da Rússia. Os Estados Unidos entram na guerra em 1917 e a Rússia também sai da guerra. Então nós temos aí a imagem do atentado, do assassinato do Francisco Ferdinando, e sua esposa, que vocês estão vendo aí a imagem que eu trouxe, e que sempre essa imagem está em quase todos os livros de história que se fala da Primeira Grande Guerra, porque vai ser o estopim da Primeira Grande Guerra. Qual foi o estopim da Primeira Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em sua com sua esposa. Aí, nas trincheiras, é a fase mais longa do conflito e que os soldados enfrentaram graves problemas. Por conta da falta de higiene, ratos e piolhos proliferaram, expondo os soldados a várias doenças. A alimentação dos soldados era basicamente composta de carne, legumes, enlatados, além de biscoito. A comida geralmente era escassa, pouca e pouco nutritiva. E que por conta disso,
As trincheiras eram o quê? Reforçando, eram valas escavadas no chão com cerca de 2 metros de profundidade, vários quilômetros de extensão. Nela, os soldados ficaram sujeitos à fome, ao frio, ao medo constante de morte por bombardeios, granadas, tiros e doenças. Que foi a fase mais longa da Primeira Grande Guerra, foi a fase da Guerra das Trincheiras, como ficou conhecido, e que nas trincheiras os soldados enfrentaram vários problemas e muitos da questão da higiene, até que muitos soldados morriam e não eram enterrados. Os cadáveres entravam em estado de decomposição lá mesmo dentro das trincheiras, aumentando ainda mais a insalubridade do local. E aí proliferaram, por conta disso também proliferaram várias doenças e muitos soldados foram acometidos por elas. Que tem que se registra que o odor, quer dizer, o mau cheiro, né, era muito grande. O odor fétido nos penetra a garganta adentro ao chegarmos na nossa nova trincheira. Então era registro aí dos soldados relatando o dia a dia, o cotidiano dentro dessas valas, que ficaram conhecidas como as trincheiras, que vocês podem estar lendo aí o livro didático de vocês das páginas 64 e 65. Então, vamos à atividade. Eu trouxe aí como atividade 3 questões. Até essas 3 questões, a gente abordou esse assunto na videoaula passada. Aqui temos aí atividade, questões de estudo. Explica o que foi. Vocês vão explicar com as palavras de vocês, de acordo com o entendimento de vocês, que vocês vão estar dando uma retomada, fazendo uma releitura aí das páginas 60 e 61. Para que vocês possam responder essas 3 questões, que vocês podem estar respondendo com as palavras de vocês. Então, temos aí, explica o que foi a paz armada, o que foi a Belle Époque, ou Bela Época, essa expressão Belle Époque é francesada, e a letra C, o pan-germanismo. Que foi o pan-germanismo se caracteriza entre a questão do nacionalismo, que foi também um dos motivos que levou o grande conflito, a Primeira Grande Guerra. Então nós temos aí a paz armada, que foi um período de quê? Um período onde as potências realizaram uma intensa corrida armamentista. Essas grandes potências, elas começaram a investir o processo de industrialização, o processo de tecnologia na questão de armamentos, fabricar cada vez mais armamentos. Por isso mesmo, embora a guerra ainda não tinha acontecido, mas essas grandes potências estavam cada vez mais se preparando militarmente, em armamentos. Então, as grandes potências realizaram intensa corrida armamentista, por isso é chamada paz armada. Não estava em guerra, mas esses países começaram a se armar, a se preparar, como se fosse para o grande conflito. A Belle Époque, ou a Bela Época, como ficou conhecida, foi o quê? Que vocês podem estar respondendo, mas lendo aí na página 60. Esse período foi fruto do otimismo e da prosperidade provocada pela modernização da sociedade europeia. Pela época foi um período de grande De grande investimento, de grande prosperidade. Foi o resultado do desenvolvimento tecnológico e do progresso industrial, que possibilitaram novas invenções como o telefone, o automóvel, o avião, os quais causaram grande impacto no cotidiano das pessoas que viviam nas cidades. O pan-germanismo, aí que vocês podem estar lendo na página 61 para ajudar vocês a responderem, é o que? É a ideia de unir os povos germânicos em um poderoso e extenso império alemão.
O que ficou conhecido aí como pan-germanismo é isso, a ideia de unir, né, os povos germânicos em um poderoso e extenso império alemão, por isso que o pan-germanismo faz parte do que nós chamamos do nacionalismo, esse sentimento nacionalista, do nacionalismo. Então, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que vocês todos fiquem bem, estejam bem e façam a atividade. E retome também a leitura das páginas 62 até a página 65. E responda essas 3 questões. Tchau, turma. Até a nossa próxima videoaula. Até o nosso próximo encontro.